Fala família, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto. Eu tenho, antes de apresentar nosso convidado, a nossa convidada, que será que tá aqui hoje, hein? Fala pra mim, escreve ali um pouquinho. Eu também quero apresentar aqui a patroa. Ela tá aqui. É uma dica pra vocês pra ter um convidado aqui hoje, hein? Carol Schmitz. Tá aqui. Vai estar conosco hoje aqui. Ó, até gasguei com a patroa aqui, o cara fica nervoso. Pra estar entrevistando junto aqui essa pessoa especial que tá aqui conosco hoje. Uma mulher de peso. Já falou. Já, vamos entregar logo, né? Então tá bom. Hoje tá aqui conosco a nossa delegada de Joinville, candidata a vice-governadora, na chapa com Jorginho Melo. Doutora Marilise, por favor, se apresente para nós aí. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, agradecer. Eu sei que a agenda tá corridaça, né? Mas você deu um jeitinho e tá aqui conosco. É um prazer recebê-la aqui. Não poderia deixar de vir aqui falar com os amigos, né? O pastor Vitor, a Carol, grandes amigos, estamos juntos. Então, quero me apresentar para quem ainda aqui em Joinville não me conhece. Sou a delegada Marilisa, sou natural de Joinville e fundei a Delegacia da Mulher. Antes de chegar na Delegacia da Mulher, eu fui bancária, trabalhei na Bitasul, trabalhei na Caixa Econômica. Eu fui professora, com o dinheiro de professora eu fiz a minha faculdade de Direito e me formei advogada, fui defensora da ativa, né? Trabalhava gratuitamente como advogada para as pessoas que não podiam pagar um advogado e posteriormente prestei concurso para a Polícia Civil. E aí fui nomeada delegada de polícia e vim trabalhar em Joinville, porque eu escolhi Joinville. Ninguém queria naquela época trabalhar em Joinville, sabia, pastor? Porque era uma cidade muito violenta. Se trabalhava muito e se ganhava a mesma coisa que trabalhar em Brusque, em Nova Trento, ou em Maravilha, ou em qualquer lugar. E eles disseram, mas tu é louca, tu vai para Joinville? Eu sou joinvilense, eu vou trabalhar na minha cidade e para cá eu vim. Chegando aqui, o falecido delegado João Pessoa Machado disse, Marilisa, nós precisamos fazer a Delegacia da Mulher. E eu inaugurei a Delegacia da Mulher em 14 de março de 1991. E aí começaram os nossos desafios, pastor. Tá fraco pra vocês? Fala aí. É de peso mesmo. Bala na agulha, como se diz. Pois Isso. é. Mas vamos lá. Eu quero saber, doutora, quem é a delegada em casa? Também é ali, porque a gente sabe que na delegacia, com esses, né, eminentes aí, tem que ser dura, né? Mas em casa, a mãe, a esposa, conta um pouquinho pra nós ali. Olha, eu sou uma mãe como tantas outras que estão em casa. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço bolo, eu tento fazer receita nova que não dá certo. Comida sem glúten nunca dá certo, mas eu tento, eu não desisto, eu sou brasileira. E assim, eu tenho uma relação muito boa com a minha família, com meus filhos. Meu filho está trabalhando comigo, meu marido está trabalhando comigo, meus pais, meus irmãos, todos estão engajados na campanha. Eles temem porque sabem que campanha é uma coisa difícil, eles não sabem o que é mais desafiador, ser policial ou ser político, porque os dois meios são altamente perigosos, principalmente na época que nós estamos vivendo. Perfeito. Mas eu sempre costumo dizer para eles, gente, eu tenho uma missão aqui de Deus, né? Não foi por acaso que eu cheguei até aqui. Deus quer que eu sirva, então eu não posso ficar aqui na terra comendo chocolate e vendo televisão. Eu tenho capacidade para mais. Eu sou formada, eu sou pós-graduada. Eu quero um país livre para os meus filhos, para os meus netos e para todos os filhos e netos de todas as pessoas que eu amo no estado de Santa Catarina e no meu Brasil. Eu sou uma pessoa extremamente patriota. Eu sou do tempo que a gente cantava o hino nacional antes de entrar na escola. Faz muito tempo. A gente fazia fila, né? Cantava os hinos, cada semana era um hino nacional, hino da bandeira, hino de Santa Catarina, a gente aprendeu todos os hinos. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente patriota, porque a minha mãe é professora de história, e ela me cobra muito isso,
né? De toda a família. Tanto é que quando eu fui nomeada delegada de polícia, eu tinha 24 anos. A minha mãe acordou de manhã e disse: parabéns, minha filha, hoje você já é delegada de polícia e minha empregada. Falei, como assim? Eu tava me achando, né? 24 anos, a última bolacha do pacote. Não, você vai trabalhar para mim e para todo mundo. Eu quero que você saiba o seguinte, que quando você senta lá naquela cadeira, a pessoa que estiver do outro lado é a pessoa que te paga o teu salário. Então você está lá para servir. Então a delegada já tinha uma delegada também já. Já. A meu pai disse que ela é general. General? Mas fala aí, pergunta alguma coisa. Fala, Carol. Depois de tanto tempo já trabalhando, estando ali, mas por que só agora decidiu vir para a vida política e com o Jorginho? Carol, não decidi agora. Em 2012 eu fui candidata a vereadora. Eu fiz 3.789 votos e não me elegi. Quer dizer, o povo me elegeu, eu ganhei a eleição, eu fui a 9ª mais votada, só que em virtude da legenda eu não entrei. Tá? Então eu ganhei, eu digo que eu ganhei porque o povo votou em mim, era a vontade do povo. Mas a vontade dos políticos que fizeram essa tal de legenda não deixou eu entrar. Porque naquela época eu já estava quase aposentada, faltava, no final do ano eu já ia me aposentar, e aí eu queria trabalhar na vida pública porque eu tenho muitos projetos. Já naquela época eu tinha projeto para idoso, para criança, para adolescente, e eu não pude fazer. Aí eu trabalhei mais alguns anos na polícia, porque... O que eu ia fazer em casa? Agora meus filhos já estavam tudo grande, casados, já tinham ido embora. Aí, em 2016, eu fui candidata a vice com o Tebaldi, tá? Falecido Marco Tebaldi, que foi nosso deputado federal, enfim. E eu trabalhei bastante na campanha dele, porque na época ele ficou 15 dias em Brasília, não só ele, todos os deputados, porque tinha o impeachment da Dilma. E eu falei 15 dias sozinha na televisão. Eu com a foto dele ao lado dizendo nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, levando. E aí em 2018 eu me candidatei a deputada estadual, mas daí veio a onda Bolsonaro, eu estava no Podemos e eu não me elegi. Mas eu sempre pleiteei, eu quis estar, porque eu acredito, Carol, que só através da política a gente possa fazer alguma coisa. Porque eu já fui muito na CIG, na Câmara de Vereadores, em todos os outros setores de Joinville, tá? Mas é diferente. Chega lá, não, é só a delegada. Se você chega lá com um cargo, se você chega lá com poder... É outra coisa, é outra coisa, as pessoas te ouvem. Senão as pessoas te ignoram, infelizmente. Nós vivemos num país assim. Então, assim, a gente precisa estar inserido no sistema, tá? Para poder conseguir ajudar as pessoas que a gente ama. Que é a nossa grande família, que são todos os catarinenses. Uma coisa que eu sempre... que a doutora colocou ali, que eu acho muito importante, eu sempre procuro trazer nos diálogos entre amigos, que a política a gente faz no dia a dia. Sempre, em tudo, né, pastor? Em tudo. Tudo. E também nós temos sempre o livre-arbítrio de escolhas, né? Diariamente, se eu vou beber essa água ou não, eu estou escolhendo, estou decidindo se vou ou não vou beber. E tudo na nossa vida tem essa decisão. A doutora colocou ali que percebeu que tinha esse chamado, né? Não contente, já fez um belo trabalho ali como delegada, trouxe várias delegacias, né? Pelo que eu soube ali nos bastidores. Qual era o apelido da senhora lá? Bocuda. Bocuda. Chegava brigando com todo mundo porque queria as delegacias, queria os negócios. E numa reunião... Você falar que ela construiu 7 delegacias, né? Nesse meio tempo. Tenho aqui, ó. Joinville, Itapuá, São Francisco, Garu, Araquari. Não, eu construí uma delegacia em São Francisco e uma Itapuá. E 5 delegacias em Joinville, porque nós não tínhamos nenhuma. Os distritos que eram chamados antigamente eram todos alugados, podres, sujo, com motor de carro dentro, fedendo, água escorrendo. E aí, na época, eu falei, não, nós precisamos fazer as delegacias e dar dignidade para os nossos policiais e também para as pessoas que pagam os impostos, elas precisam adentrar num local adequado. E aí foi construído, já tinha na época os terrenos, já estavam à disposição pela Prefeitura Municipal de Joinville. Faltava então o governador assumir que faria os 4 distritos. Depois, quase no final, quando eu estava saindo, tá, em 2002, eu inaugurei a Ciretran, que o povo mais conhece por Detran. E uma delegacia em Itapuá e uma em São Francisco. Mas aí que entra a chave do negócio. Será que a Bocuda, se não tivesse a Bocuda, será que teria saído tudo isso? Pois é.
Aí fica uma incógnita, né? Nessa história toda. E numa reunião que eu fui participar, a candidata colocou lá para nós que, por ser mulher, e no meio desse mundo político masculino, né? Deve ser difícil. Muito. Uma mulher ter uma voz lá. Por mais que seja bocuda, por mais que seja marrenta, vai lá, bate e tal. E aí? Ganhou. Teu legado você quer fazer, você tem esse chamado. Como vai ser dar de frente com esses homens tudo lá, esses dinossauros lá querendo... Fala pra mim. Os ogros, os xireque. Os ogros, os xereque, estão tudo lá. Mas tem muito homem. Mas tem muito homem bom ainda. Bom, primeiro que Deus já muito me mandou... Prazer, eu sou um, viu? Deus já me mandou para fazer um estágio no lugar mais violento. Eu costumo dizer, né, que é o inferno na terra e a polícia. Imagina. Certo? Então, assim, eu lidei com muitos xireques, muitos homens que me ameaçaram já na primeira semana. Eu vou fechar essa delegacia porque eu vou provar que é inconstitucional. Essa mulherzinha, eles me tratavam, eu chamava as pessoas de Vossa Excelência, né? E eles me chamavam de mulherzinha. Tá? E isso não me abalou. Claro que eu sofria, eu chorava, também queria ser reconhecida, mas eu disse, eu vou ser reconhecida pelo meu trabalho. Eles vão ter que me engolir, tá? Eu ia lá, chorava pra minha mãe, ela dizia, tá, o que eles podem fazer? Eles podem te prender? Não. Eles podem te matar? Não. Então levanta a cabeça e mostra quem manda. Essa é a minha mãe. Eu já fiquei fã dela, viu? Essa é bem Dona Nilde, bem tua avó também, né? Adora a política, minha mãe é professora de história, né? Ela acorda às 7 horas da manhã, já começa a fazer campanha pro Bolsonaro. Eu digo, mãe, tu tá querendo converter, convertido, vai pedir pra outro. E é assim ela começa o dia, ela assiste todos os jornais, ela sabe tudo, entendeu? Se eu gosto de política, ela é o dobro, sabe? Ela sabe tudo do mundo inteiro. Tem 77 anos, mas se você vê, ela não pensa que ela tem 60. Mas, enfim, eu enfrentei ameaças, eu fui ameaçada, tá? Chorei lágrima de sangue nessa cidade, porque eu vim para uma cidade, na época, né? Muito machista, muito conservadora, e que lugar de mulher na cozinha e não à frente de uma delegacia. E assim começou a minha vida. Lutei, não deixei fechar a delegacia, bem pelo contrário, lutei por uma delegacia bem maior, consegui, tá? Em 1996, o delegado me chamou e disse, doutora Marilisa, para de ir na imprensa falar mal do governo, que nós vamos te dar uma sede nova lá no Boa Vista. Falei, então tá, eu vou parar, mas se vocês não me derem, eu vou falar até me aposentar. Fala mais ainda. Mais ainda. Até pior. Então essa sou eu. Coisa pra mulher. É que nem pra criança. É verdade. Não prometa porque a gente cobra. Então assim, essa foi a minha vida. Tá? Então eu já fiz um estágio no inferno. Sei que não é fácil. Na campanha a gente já vê muitas dessas coisas. Já fiz 3 campanhas. Eu sei a inveja, a mesquinharia, o ódio, sabe? A perseguição. Mas Deus é mais. E Nossa Senhora é uma baita. E nós vamos vencer, porque em nome de Jesus nós precisamos, tá? Nos unir. As pessoas de bem precisam se unir e levantar contra o mal. Por que nós estamos vivendo tudo isso até hoje, pastor? Porque as pessoas de bem se encolheram. Como dizia Martin Luther King, não é o grito dos maus que me assusta, é o silêncio dos bons. Isso mesmo. Então agora os bons não estão mais silenciando, eles estão erguendo a voz, estão clamando, estão olhando, estão investigando. E essa é a minha grande alegria, porque agora nessa eleição, Carol, eu nunca vi tantas mulheres reunidas. Isso é verdade. Em todo o estado de Santa Catarina, em todas as cidades que eu fui, Carol, tinha mais mulheres em alguns lançamentos do que homens. E elas querendo, exigindo, cobrando o que elas querem, elas levantaram a voz. Os idosos, né, têm me procurado de monte. Não, eu tenho tantos anos, mas eu vou votar. Eu quero votar, eu quero mostrar para o meu país que o bem está de pé e que nós estamos juntos. Sabe, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso vale a pena. Qualquer sacrifício, qualquer lágrima, porque a lágrima que a gente derramar hoje vai ser de vitória. Porque se a gente ficar deixando as coisas como estão, deixa, qualquer um serve para o governo, depois qualquer governo serve. E aí você liga a televisão e vê, roubaram, te assaltaram, aumentou. Gente, com todo esse dinheiro que foi roubado no nosso país, pastor, tá? Nós poderíamos hoje ter hospitais extremamente equipados, com mármore no chão, de tantos trilhões que roubaram de nós. E ainda, sei lá, devem estar roubando escondido porque o país é muito grande.
Por isso que os brasileiros têm que ser a voz, tá? E os olhos do presidente, do governante, do governador, dos deputados. Vocês precisam trazer essas demandas e não olhar e dizer, não dá para fazer nada. Dá para fazer sim. Cada um é um policial, cada um é um vigilante, cada um é um cidadão que paga o imposto e tem que cobrar. E você colocou ali, né, que a mulherada tá vindo. Eu atendo o público feminino. Ótimo. Hoje em dia, assim, ó, senta ali na mesa, começa uma conversinha ali, acaba em política. E eu jurava que eu não ia falar de política na minha vida adulta, porque, né, desde pequena já cresci ouvindo a política em si. E hoje em dia, esses tempos atrás, eu discuti até com uma cliente que ela falou assim, eu vou anular meu voto, e papapá, e papapá. Passou uma semana, 2 semanas, apareceu uma reportagem, porque não sei o quê. Eu falei, por que tu tá falando? Não foi tu que falou que vai anular? Que tu já anulou eleições passadas? Tu não deve reclamar. Quer fazer diferença? Vai lá e vota. Pesquisa em quem você quer votar. Isso. Vê qual é o plano de governo da pessoa. Porque tem muita gente que tá ali, ó. Escolheu ser governado. Beleza. Fulano. Tá. Vamos nesse daqui mesmo. Não vou fazer isso hoje. Pô, gente, pera lá. Vocês estão pedindo tanto mudança, vocês querem tanta mudança, vocês estão reclamando tanto de tantas coisas que estão acontecendo. Começa por você. Começa pela tua casa. Vai fazer um trabalhinho de formiguinha. Quando tu vê, pronto. Às vezes você pode não conseguir o que você queria. Mas você começou. Você deu o primeiro passo. Você saiu da sua zona de conforto. Isso. E hoje, a mulherada, ela tá saindo da zona de conforto. Isso. As meninas que eu atendo lá de 16 anos... Hoje em dia falam sobre política. Eu sou coadjuvante aqui agora, tá perceberam isso, né, gente? Falam sobre política. A minha avó. A minha avó vai fazer agora 70 anos. Esses dias a gente lá sentado tomando café, ela começou. Eu vou ter que mudar o meu voto e não sei o quê. Deu, vó? Que bom! Tem que ir lá, né? E não sei o quê. Começou assim. Eu falei, viu, vó, que legal. Uma pessoa de 70 anos... Se for ver, não, né? Não precisaria mais ir. Mas hoje, ela falou, não, eu preciso ir lá. Eu preciso mudar. Eu preciso também fazer acontecer. E foi o que ela falou, não é mais por mim. É pelos meus bisnetos. Isso. Que é o xodó da vida dela. Ai, a gente morre então, por assim, esses netos. A gente precisa mesmo mudar. E a gente precisa ter mais voz. E graças a Deus a gente tá conseguindo ter. E que continue assim para mais 300 anos. E sabe o que eu acho que mudou, Carol, nesses últimos 5 anos? Foi celular, redes sociais. As pessoas, elas estão sendo bombardeadas por informações. Então, mesmo não querendo, elas se obrigam a ler. Tem as chamadinhas, tem os títulos, opa, vou ler isso aqui. Então, as pessoas estão sendo forçadas a ler. E depois elas gostam. E depois elas se envolvem. E depois elas participam. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas acessem as redes, investiguem quem é a delegada Marilisa, o que ela fez durante a vida dela, o que Jorginho Melo fez, o que os nossos deputados estaduais e federais que estão se lançando agora fizeram. Você tem escolhas, só basta você dar uma lidinha, você se informar. Eu sou totalmente contra uma pessoa que diz que vai anular o voto. Se você não tivesse nenhuma opção, digamos assim, é tudo ruim. Mas, gente, nós temos pessoas maravilhosas. Verdade. Se a pessoa disser que vai anular o voto porque não tem nenhuma pessoa boa, eu vou ter que contestar, porque, gente, tem muitas pessoas do bem deixando as suas empresas, né? O nosso próprio candidato a Senado, Jorge Seife, ele tem uma empresa com 200 funcionários, não é 20 nem 2, é 200 funcionários em Itajaí, no ramo de pesca. Tá? E ele está deixando a empresa nas mãos dos pais, tudo bem, da família, mas ele seria um membro, né, que ajudaria também para se candidatar a deputado, para ser senador, para ajudar o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Por quê? Porque uma pessoa não governa sozinha. O Bolsonaro, ele precisa de votos lá no Senado, no Congresso. E quando não se tem a maioria que ele não tem... Difícil governar. Tá? É difícil governar, porque as outras pessoas ficam fazendo chantagem. Não vamos votar, porque daí tu vai ficar famoso e não sei o quê. Cargo, eu quero isso aqui. Isso, quero cargo, quero não sei o quê. Então, assim, gente, nós temos que fazer a purificação. E para começar, só depende de nós. É isso. Nós temos que ir lá escolher
como é o time do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já demonstrou para o país que ele quer o melhor para nós. Ele está lutando, muitas vezes ele não consegue, porque ele é minoria. Ele não pode obrigar os outros que estão lá a votar numa coisa que é boa. Então nós temos que fazer o quê? Tirar essas pessoas chantagistas. E quando consegue, tem o Supremo que derruba. Tudo, né? Conseguiram aí o piso para enfermagem. Meu Deus, os enfermeiros que salvaram tantas vidas na nossa pandemia. Linha de frente. Trabalhadores que ganham um salário, né? Merreca, já digo, perto do lado do STF. Sim. Mas o salário do STF, dos ministros, eles aumentaram. Agora, dos enfermeiros, não, vamos suspender. Gente, as pessoas que trabalham, ganham um salário normal, tem que suspender. E se fosse só o salário desse povo, né? Ah, pois é. Porque, você viu a regalia desses caras da toga? Isso. Ele tem um funcionário para passar a toga dele. Olha, é um absurdo. Aí as pessoas perguntam para mim, pastor, sim, mas porque o presidente não vai lá e acaba com tudo isso? Não pode, porque na época do PT eles fizeram leis, isso são leis que têm que ser cumpridas. Para derrubar essas leis, nós precisamos de maioria. Nós temos que ter a maioria no Senado, nós temos que ter a maioria no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nos governos. Por isso que eu, como policial civil, fui convocada por Jorginho Melo. Porque eu, além de tudo, eu sou uma policial. Isso ia ser outra pergunta. Que pergunta, pastor. Jorginho Melo, né? Sim. A gente sabe que ele tem uma afinidade com o Bolsonaro. Sim, né? Graças a Deus. O ministro da Pesca e agora candidato a Senado fez um belo trabalho, é um jovem também na política, né? E também já demonstrou toda a sua aliança e fidelidade ali com o Bolsonaro. No meio dessa dali, Jorginho achou a delegada aqui. E aí, como é que foi isso? Esse convite, o que você propôs? Porque acredito que você não foi assim, tipo, emocionada e bom. Não. Porque dá pra ver aqui o brilho nos olhos quando você fala sobre o trabalho com as pessoas, né? Então, eu acredito que você questionou algumas coisas ali. Como é que foi essa conversa com o Jorginho quando veio o convite oficial? Sim, eu já estou aposentada e estava trabalhando no projeto Casul, da qual eu sou a presidente, né, para captar recursos do imposto de renda, para deixar na cidade para que as pessoas possam trabalhar. Eu estava trabalhando incessantemente nisso. Já tinha me despedido da vida política, certo? E estava só trabalhando com essa parte social, que é o que eu sempre gostei de fazer. Meu carro vive cheio de roupa velha até o teto, para fazer brechó no hospital. Isso eu nasci, eu tenho essa vontade. Eu já tentei, viu, pastor, ficar em casa, certo? Não vou fazer mais nada, vou cuidar da minha horta, da minha casa da praia, dos meus netos, que eu amo demais. E aí eu não consigo, eu fico doente. Eu vou ficando deprimida, eu vou murchando que nem uma plantinha, vou ficando doente. Aí quando eu me envolvo de novo, digo, não, agora eu vou fazer. Daí parece assim que eu floresço. Eu preciso. Eu não sei explicar. É uma coisa de dentro para fora, é uma coisa de Deus mesmo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar, eu gosto de orientar. Então estava eu aqui fazendo meus projetos para as pessoas, né? E chega Jorginho Melo e diz, Marilisa, eu preciso que você nos ajude. Eu pensei que ele ia pedir para eu comandar aqui Joinville, o comitê, pedir voto. Eu digo, não, isso eu já estou fazendo, porque eu sou Bolsonaro. Meu Deus do céu, se eu não for Bolsonaro, minha mãe me surra. Aí eu disse, eu já estou fazendo campanha porque você é o melhor candidato, eu te conheço. Para quem não conhece Jorginho Melo, ele foi vereador, um homem muito simples, tá? Que veio lá da roça, trabalhou, vendeu docinhos para sobreviver, ajudando sempre a família. Foi vereador, trabalhou em banco por muitos anos. Uma pessoa extremamente correta, investiguei a vida dele todinha, eu já conhecia, mas ainda fui fazer uma investigação. Imagino. Porque policial é assim, né? Ele não vive sem fazer. Uma policial, o cara tem que ter certeza que o cara isso aconteceria. Porque, porra. Então, assim, eu não achei nada que desabonasse a conduta de Jorginho Melo, uma pessoa extremamente honesta, idônea,
tá? Corretíssimo, sempre foi político no sentido de ajudar as pessoas, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal e agora como senador ele foi homenageado por 2 vezes, que isso, ó, ser homenageado uma já é uma glória, mas ser homenageado 2 é porque a pessoa realmente é merecedora, porque realmente apresentou trabalhos. Essa segunda vez ele foi homenageado porque ele fez o Pronamp Nacional, que salvou milhares de milhões de empregos e empresas que estavam falindo, e ele dizia para mim assim, Marilisa, todo dia eu recebia uma ligação, pelo amor de Deus, senador, eu já tinha 3 lojas, já tô com 2, amanhã eu já tô com uma, eu tô quebrando, as dívidas estão chegando, a pandemia, fiquei fechado, o que eu vou fazer? Ele se debruçou com a equipe dele, enquanto muitos governantes aqui, governadores, foram viajar para Cancún, para Europa, deixaram a cidade fechada, o povo à míngua, doente e sem dinheiro. Ele se debruçou com a equipe dele, que é isso que um senador, um deputado, um governante tem que fazer, pensar num plano. E ele conseguiu desenhar o Pronamp, aprovar o Pronamp. Foi destinado esse dinheiro para que as pessoas pegassem esse dinheiro, que tem uma carência para pagar, que é um juros bem pequenininho para que as pessoas pudessem pudessem se levantar e sair dessa agonia que eles estavam vivendo. Quantos pais de família não dormiam mais? Quantas pessoas morreram, tá, de decepção, deu lá a Covid. A Covid é porque é baixa imunidade, a pessoa já está tão estraçalhada que qualquer gripe, Covid, qualquer coisa que está no ar mata, derruba. Então, assim, ele foi um salvador. Eu tenho muito orgulho, né? Eu aceitei estar do lado de Jorginho Melo, porque quando ele falou assim para mim, Marilisa, eu quero ser governador. E faz 2 anos e meio já que eu estou estudando, quase 3 anos eu estou estudando todo o estado de Santa Catarina, porque eu sou catarinense, eu sou do Oeste, tá? O nosso povo é um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo guerreiro, que ele precisa apenas de oportunidades. E eu tenho um plano, eu tenho escrito esse programa já há anos. Eu não decidi de ontem para hoje ser governador. Eu sei cada centavo que tem nos cofres públicos, eu sei o que dá para fazer. E eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse governante das pessoas. Eu falei, bom, agora tu já me convenceu. Porque se você quisesse ser só governante para ir lá, fazer obras e tirar o paninho e ganhar parabéns, você não me teria como vice. Porque sabe, pastor, hoje os governantes eles fazem o trabalho inverso. Tanto que eu falei, a Bocuda falou, né? Gente, as pessoas não querem ponte, elas não querem viadutos, elas não querem... Claro que isso tudo é importante. Sim. Mas o que adianta, pastor? O senhor sabe quantas pessoas o senhor atende que adianta a pessoa deprimida, sem emprego, sem esperança, com o filho doente... Mulher, às vezes, não tem condições de trabalhar porque tem 4, 5 filhinhos pequenos em casa, tá? Depende daquele salarinho. Então, assim, o que adianta essa pessoa estraçalhada passar por uma avenida linda, passar por um prédio lindo, por uma rua linda? E não tem o que comer. E não tem o que comer dentro de casa, então nós temos que ir lá na ponta, ouvir... Tá? Que a pessoa, o que ela mais quer nesse momento é atender às prioridades. O que ela quer mais é ter um médico no postinho, ela quer ter uma dipirona para dar pro filho dela que não tem, ela quer um hospital que tem equipamentos para atender aquela pessoa que está com câncer, você não tem que enfiar numa ambulância e sair saculejando pelo estado inteiro. Esse pessoal que vem lá do oeste até Florianópolis, o pessoal que vem aqui, Canoinhas, Corupá, Rio Negrinho, São Bento, desce tudo para Joinville. Joinville está com uma demanda horrível, ela não aguenta mais, o São José está explodindo. Aí eu aceitei ser a vice de Jorginho e o primeiro ato que nós fizemos, pastor, foi ter uma conversa com o prefeito de Joinville, o Adriano Silva, tá? E baseado em dados que nós podemos realmente pagar, porque existem na conta da saúde 1 bilhão. E 140 mil pessoas na fila, vocês acreditam? Isso é falta de gestão, isso é falta de administração. Então o Jorginho já fez todos os cálculos porque ele tem equipe técnica para isso. Ele não tem equipe para fazer política. Ele tem equipe para fazer a política, sim, mas tem equipe técnica para fazer os relatórios. E nós fomos lá e nos comprometemos com o prefeito Adriano que o estado de Santa Catarina vai pagar 50% das despesas do Hospital São José já de imediato, até que as 21 cidades do estado de Santa Catarina têm os seus hospitais equipados, com novos funcionários, com
todos os equipamentos necessários, porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dotar os hospitais do Oeste, do Centro-Oeste, do Leste e do Sul. Vamos equipar todos esses hospitais, vamos deixar as cidades grandes, Joinville, Blumenau, Itajaí, Chapecó. Vamos fazer grandes centros para média e alta complexidade. Joinville ficará um centro de média e alta complexidade. Os postinhos serão equipados, tá, com profissionais e com equipamentos para dar atendimento para essas pessoas, porque é isso que o povo quer agora. Porque você tem que saber ouvir o povo e não só ser ouvido e ser aplaudido. Quieto, né? Esse tempo de rei já acabou. Senta no trono e decide e determina o que é melhor para os outros. Não, os outros é que tem que dizer o que eles querem, porque nós somos pagos pelo dinheiro do contribuinte. Nós estamos lá para servir, para representar. Somos representantes. Tá? E é isso que os governantes não entendiam. Eles se achavam reis. E reinado já acabou. Essa idade média já passou. Eu tenho como meu vô. Tá até aqui já. Uhum. Esse é o meu vô. Tá aqui, pessoal. Luiz Lopes. Tem uma caminhada muito grande aqui em Joinville também, na política. Foi um dos assessores do Luiz Henrique. E ele sempre falava para mim, quando me aventurei na política jovem, no movimento, ele falou assim, você quer entrar nisso? Saiba que você não é o dono do mundo. O dia que se tornar um político ou algo parecido. Você é funcionário. Isso. E lembrei da sua mãe. Isso. Que acabou de dizer, parabéns, agora você é funcionária. Isso. E os antigos têm isso. Só que quando a gente vê, eu acho que beleza, tem que ter o respeito, né? É uma autoridade e tal. Mas minha natureza, eu não consigo tratar um político como um deus, ou o cara tal. Eu trato ele normalmente como eu trato o servente que tá passando ali, ou a faxineira que tá ali cuidando, a zeladora e tal. Por quê? Com certeza. É humano. E pelo contrário, ele deveria me tratar. Você que paga o salário dele. Devia ser o contrário. E principalmente, né? Porque é meu voto que botou ele lá, pô. Sim, claro. Com certeza. Então, hoje a juventude não tem essa visão, né? Uhum. E embora nessas conversas eu tenho percebido o povo mais politizado. E eu digo isso graças ao Bolsonaro, que resgatou um pouco esse patriotismo, né? Que tá sendo uma ascensão, que é o terror agora aí da esquerdopatia, do pessoal todo aí, porque o patriotismo tá se levantando, a nação tá se levantando. Como a candidata acabou de colocar ali, a nossa voz tem que ser ouvida, né? A minha pergunta, achei maravilhoso. Eu sabia que você não ia entrar só de... Não, beleza, vamos lá, vamos... Não, tal. Não sou peça decorativa. Exatamente. Ó, eu tenho uma leitura aqui, cara. Eu queria saber assim, vice. Pá, vice não faz nada. Tem um gabinetezinho, senta lá, não... Pô, só se o cara for dar uma viajadinha, ela vai sumir. Mas e aí, você vai ser aquela decoração do Melo, ou você vai ser aquela bocuda que vai estar lá, e aí, Melo? Olha, é uma peça decorativa que fala... Pode ser a resposta, né, gente? Mas vamos lá, como é que ela fala? Pô? Olha, eu quero trabalhar porque a minha natureza, eu não consigo ficar sem trabalhar. Outra coisa, eu sou extremamente, né, envolvida com todos os tipos de projetos. E eu sou da área de segurança. Mais do que ninguém, sofri na pele plantões, as dificuldades, a desvalorização dos policiais, as portas fechadas para a gente conversar. Nós sempre fomos muito humilhados. Então, assim, eu quero, tá, ser a porta-voz da segurança. Mas, além de tudo, eu quero trabalhar com as mulheres, a valorização da mãe, porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha e eu sou empreendedora.
Eu tenho um grupo de 242 mulheres aqui em Joinville, mulheres empreendedoras há 5 anos, desde a época que eu fui candidata a vice-prefeita. Eu montei esse grupo e nós superamos as crises. Primeiro veio a crise financeira, os maridos começaram a ser mandados embora, depois veio a pandemia. E essas famílias, graças a Deus, sobreviveram graças a esse grupo. Que nós temos a mulher, desde aquela que faz os docinhos para festa, até grandes empresas. Nós temos médicas, advogadas, corretoras de seguro, corretora de imóveis, clínicas de beleza, massagem, manicure, enfim, são mulheres. Entrar, então? Vou entrar também. Pode entrar, claro. Mulherada lá linda. Mulherada, também. Isso. É um grupo de mulher para mulher. Marilisa. Boa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vou trabalhar sim com o Jorginho. Ele já me deu carta branca, ele disse, Marilisa, nós vamos trabalhar em conjunto. Eu quero 50% do meu governo, eu quero de mulheres. E a outra 50% é dele, de homens, e 50% é meu. Quer dizer, não, nós vamos mesclar. Sim. Porque onde existe... O homem é muito razão, né, pastor? E a mulher é coração. Razão e coração juntos, quando um fica muito nervoso, calma. E às vezes também quem existe essa harmonia. Né, Carol? Perceber. Então, assim, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar muito pela segurança, por todos os servidores públicos, porque eu já fui professora, eu tenho nora enfermeira, eu me identifico com essas pessoas, porque o nome delas já diz servidores. Né? Polícia Militar, Polícia Rodoviária, IGP, enfim, se eu ficar aqui falando todos, né? Mas são pessoas que estão lá servindo o nosso povo catarinense. Estão lá desde de madrugada atendendo, às vezes 24 horas atendendo o nosso povo. Então nós temos que valorizar esses que servem, esses que atendem. E também vamos ter que ter um cuidado com essas pessoas. Porque quem cuida dos outros às vezes adoece. Então nós também teremos, tá, um grupo de pessoas para cuidar dessas pessoas. Né? O cuidando de quem cuida. Essas pessoas precisam ter cuidados. Quantos policiais aí já se mataram? Quantas pessoas aí deprimidas porque pegam pessoas mortas todo dia, hospitais? Essas pessoas precisam de acolhimento. Então, para a pessoa estar bem, ela tem que estar bem para poder atender o outro. E eu vou estar lá à frente, junto com o Jorginho, de portas abertas, para receber principalmente o pessoal aqui da minha cidade, onde eu nasci, onde os meus bisavós colonizaram, porque eu sou uma origem, como eles dizem, né? A origem é Bem. Eu sou moreninha, mas eu sou Bem, porque a minha mãe é Bezerra, é portuguesa. Né? Ela nasceu lá em São Francisco do Sul, outra terra que eu amo também. Mas, enfim, eu amo todos os lugares. O nosso oeste é maravilhoso. É lá onde a gente colhe. Né? Nós temos lá a agricultura, que é super forte, nosso estado é riquíssimo. Isso. O que nós precisamos? Nós precisamos dar oportunidades para o nosso povo. Agora o Jorginho Melo quer fazer o Pronamp catarinense, o Pronamp rural, para emprestar dinheiro. Fazer na área da agricultura a safra segura. Porque hoje, assim, a pessoa planta lá tantos hectares de arroz, dá uma peste, dá uma chuva, mata tudo, o cara perde tudo. Então fazendo a safra segura, 1/3 o governo federal paga, 1/3 o estado paga e 1/3 a pessoa faz o seguro, paga o seguro. Então ela nunca vai perder tudo. Ela vai perder uma partezinha, mas ela já tem o resto do dinheiro para investir. E assim nós vamos fazer. Vai ter o ciclo, né? Então o nosso plano de governo, o pastor, ele é enorme. Tá? Tem a mulher mais segura, nós vamos valorizar os policiais, nós vamos fazer saneamento, nós vamos ver as BRs, porque nós temos muito produto que não estão conseguindo ser escoados, porque as nossas estradas estão todas quebradas, nós temos que rever tudo isso. Então, assim, prioridades. Cada setor vai ter uma prioridade. E assim nós vamos fazer no nosso governo. E eu estarei lá trabalhando. E com técnicos, né? Com técnicos, só técnicos. Essa estratégia, né, que o nosso presidente lhe trouxe. Sim. Eu acho que foi um divisor de águas aí para o Brasil hoje, no meio de toda essa pandemia. Não sei que tanta mídia mostra, né? Graças às redes sociais, graças à tecnologia, a gente consegue levar a notícia realmente o que está acontecendo. Porque hoje, se você depender de televisão como era antigamente... Não vê nada, já era. Então... Já era. E muita manipulação na televisão também, né? Muita manipulação. Manda mais uma aí. Meu Deus, é tanta coisa que essa mulher já fez e tem, que olha... tem um grande trabalho, né? Sim. Com
combate à violência doméstica, né? Sim, e aí nós temos que melhorar isso também. Porque assim, ó, quando eu iniciei minhas atividades na Delegacia da Mulher, na década de 90, a primeira coisa que eu identifiquei já nos primeiros meses foi que o problema maior aqui em Joinville era o alcoolismo. Naquele tempo não tinha crack, não tinha essas drogas pesadas, era maconha e álcool. Então, assim, a maioria das pessoas aqui em Joinville, o que acontecia? Elas trabalhavam nas empresas. 90% aqui são empregados das grandes empresas e 10% são os donos das empresas. O que a pessoa fazia? Ela ganhava aquele salário dela, passava em 10, 50 botecos que tinha até chegar em casa, porque não tinha uma área de lazer, não tinha um parque, não tinha um lugar para ir, nada, né? A pessoa chegava em casa totalmente alcoolizada, a mulher, cadê o dinheiro da carne? Ele já tinha gasto tudo, pau, batia na mulher. E assim, era um ciclo vicioso. Nós fizemos um trabalho dentro da Delegacia da Mulher com o setor de psicologia, que era o quê? Nós intimávamos o casal para fazer uma terapia em grupo. E aí nós começamos a ligar para as empresas, dizer, olha, o seu fulano de tal, que traz empregado de vocês, está acontecendo isso, isso, isso. Ai, doutora, não, então assim, senhora, nós levamos ele aí para ele se tratar, porque ele é um excelente torneiro mecânico, excelente pintor de geladeira, um excelente isso. Mas em casa ele disse, bem que nós estamos notando que chega segunda-feira ele não vem, está começando a ratear. Então as empresas junto conosco começaram a fazer esse trabalho. Que bacana. Uma vez por semana eles traziam os empregados para dentro da delegacia, eles respondiam o processo criminal, porque bateu, tem que pagar a pena, né? E faziam esse trabalho. E aí, assim, lá a gente verificava bem certinho. Tinha um casal mais de idade, que trabalhava, digamos, numa grande empresa de Joinville, e o outro casal novinho, que estava recém-casado, que ele já estava batendo na mulher e trabalhava em outra empresa, e a rede era a mesma, né? Xingava a mulher de vagabunda, diz, quando tá bêbado fala tudo essas coisas, né? Só. E o outro também. Aí, o que a psicóloga fazia? Ela dizia, olha, esse aqui tem 30 anos, já perdeu a casa, os filhos já foram para a rua, né? Delinquiram, estão na droga, a mãe totalmente submissa, deprimida, já não via mais nada. E esse casalzinho aqui. Desestruturado total. E esse casalzinho novo olhando aquele exemplo. É isso que você quer para o teu futuro? Você já tem a tua casinha, você quer deixar de ser o herói do teu filho para ser o bandido do teu filho? Porque assim, o que a criança tem em mente? Meu papai é meu herói. Ele é forte, ele mata os bandidos e não sei o quê. E a minha mãe é santa. Quando a criança vê o herói dela batendo na santa dela, ele fica completamente em choque. Ele não sabe o que pensar. Ele perde o norte. Ele não sabe o que é bom e o que é mal. Ele mistura o bem e o mal. Ele fica perdido. Aí nós vamos ter um ser, né, distorcido para a nossa sociedade. Perfeito. Então essa sempre foi a minha luta. E esse trabalho foi tão maravilhoso que nós chegamos até em épocas reincidência zero. Nós, às vezes, aquele casal se separava, mas ele estava apto para casar com uma outra mulher. Sem violência, com respeito, porque a gente fazia ele ver, olha, você é uma pessoa maravilhosa. Você tem centenas de qualidades. O teu problema é o quê? Essa agressividade que vem do quê? Da bebida. E por quê? Porque eu ganho pouco. Então vamos se qualificar para ganhar mais. Porque a bebida, ela não ajuda ninguém. Se você já está no fundo do poço, vai chegar alguém que vai te chutar para tu ir lá mais pro fundo ainda. Não pense que a bebida e que esses amigos que batem nas costas, vamos lá tomar uma para esquecer. Isso não é teu amigo, tá? Não. Isso é o bicho ruim que tá no teu ouvido querendo te levar pro inferno. Tá? Porque amigo que é amigo dá esporro e diz, não senhor, vamos à luta. Então esse trabalho que nós fizemos na época foi inclusive apresentado na ONU em Florianópolis. Que top. E na época falaram que eles iam passar para o Brasil todo e no final morreu na casca, como tudo que é bom. Mas agora nós queremos retomar esses trabalhos. Nós queremos fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente tem que acreditar no ser humano. Dar uma segunda chance, mas fazer acompanhamento com ele. Se ele está perdido, tem muitos homens aí que são esquizofrênicos, psicopata, bipolar, e que estão andando aí no meio da cidade. Já bateram em 4 mulheres, já foram presos 4 vezes. Gente, separa essa pessoa. O juiz tem que pegar, a gente tem que fazer o inquérito, pedir a medida protetiva, e o juiz tem que colocar ele, né, numa pena de que ele se trate. Porque se ele se tratar, ele vai ser uma pessoa normal. Hoje, o bipolar, o esquizofrênico, o psicopata, ele pode ser medicado e viver normalmente na comunidade. Eu vendo você falando, eu tô assim abismado com
o brilho nos olhos que você tem quando você fala de cuidar das pessoas. Verdade, E como a desde gente o começo. olha como uma delegada, eu achei que eu ia encontrar uma outra pessoa aqui. Mas Sabe? durona, né? É, eu Ela achei fica que ia até ser nervosa aquela de assim... conversar. Faca na bota e 38 nas costas. Do que bateu naquela mulher, tem que se... Pipa, bota o negócio... Pip. É. É, mas além... É que nem eu falo pro pessoal, tipo, o perdão. O perdão eu uso um simbolismo da cicatriz, né? Quando você tem um machucado, se você vai ali e cutuca, você vai sentir a dor daquele machucado, daquele ferimento. Quando você não perdoa, você fala aquilo que a pessoa fez, o marido ou a esposa ou qualquer, né? Te machuca, porque você não perdoou. Você tá lembrando daquilo ali. Perdoei. Você curou aquela ferida. Ela criou uma cicatriz. Ela já cicatrizou e você tá lá cutucando, você não sente mais a dor. Mas você tá vendo aquela cicatriz e você lembra o que causou aquela cicatriz. Só que ela não te causa mais a dor. Pra mim, o perdão é a mesma coisa. Isso. Você não precisa esquecer o que aconteceu, Que a pessoa mas fez. aquilo não pode mais te causar aquela dor. E quando você começou a falar ali, tipo, cara, eu te perdoo, mas as consequências você vai ter que pagar. Mas a ajuda tá aqui, você quer vir? Cara, achei magnífico isso, porque muitas vezes era mais fácil a tua função. Você poderia muito bem falar assim, ó, vagabundo, porque você bateu na tua mulher? Vai pra cadeia. Não. Ah, é safado. Então tá aqui, tu vai pra cadeia, acabou. Olha aqui, mocinha. Se tu voltar com esse safado, tu também é safada. Ó. Tem muita gente que pensa assim. E acabou. Mais fácil, né? Lavou as mãos e tal. Mas você tá além disso. Então eu tô aqui vendo você falar, eu falo assim, ó, caramba, meu. A importância da mulher nisso, eu tô vendo tudo isso. Porque assim, se fosse homem, conversando com um homem, não tem esse coração. Talvez trataria como eu achei que eu ia encontrar uma delegada aqui. Que era aquela... vamos defender as mulheres e que se dane esses homens aí, que esses caras que batem mulher. Mas não é isso, mas cara. Mas é aquilo que ela falou, né? Às vezes fora de casa é a melhor pessoa do mundo. Sim, é. E em casa é o imperador. E em Aí ele casa quer- tem aquela postura de, não, eu sou o machão daqui. Mas- Lá em casa, graças a Deus, né? Consegui. O negócio foi bem antes mesmo. Sabe, pastor, tudo isso que o senhor falou, no início da minha carreira, quando a gente montou esse setor de psicologia, é que eu fui mais agredida. Porque quando o bem se levanta, todo o mal volta contra você. Sim, sem dúvida. Eles quiseram fechar a delegacia, eles quiseram fazer, e eu, graças a Deus, tive meus amigos da imprensa, porque naquele tempo a imprensa era rádio e jornal escrito, a notícia, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tive esse apoio por parte de jornalistas, por parte dos nossos repórteres, por parte da imprensa escrita, né? E eu, toda a vida ia lá e eu ocupei esse espaço. Muitas pessoas, até do judiciário e tudo, diziam assim pra mim, o seu serviço é botar gente na cadeia. A senhora não é uma assistente social. É que a gente fala, Mas acha tipo de assim, delegada. Vamos falar com a pessoa lá dentro. A pessoa vai sair até mais revoltada. Pô, a pessoa, vamos transformar essa vida? Vamos. E tá certo. Hoje em dia, eu tava vendo esses dias uma reportagem, como aumentou o número de casais que estão procurando terapia. Porque, pô, por que só eu tenho que lutar sozinha pra manter um casamento? E o que falta hoje, que foi uma coisa que a gente fez até uns 3 anos atrás, que foi um divisor de águas na nossa vida, vem cá, pera lá. Eu ficava remoendo aquilo, pô, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ai, como que eu vou falar? Meu, e se eu falar, como ele vai... Vitor, vem cá. Escrevi uma carta pra mim não se perder. Agora o bagulho foi todo mundo, mano. Pra mim não me perder e falei assim, ó, só me escuta. Depois tu pode falar o que você quiser, como você quiser, eu vou falar do meu jeito. Me desculpa, me perdoa já se esse meu jeito te machucar. Só que assim, ó, isso. Muitas vezes os casamentos pontos acabam por causa assim, ó, disso. Pontos que a gente ficou, isso daqui
Pô, e na minha cabeça eu fazia... Então, assim, ó, eu tava vendo, aumentou muito os casais que estão procurando ajuda. Isso. E, gente, não é feio procurar ajuda. Não. Não é feio tu sentar e tu conversar da maneira... Explica, ó, essa é a minha maneira de conversar, assim, assim, sabe? E pronto, faz. Porque, às vezes tu vê lá um casal tão lindo, mas, pô, vivem discutindo na frente de todo mundo, né? Bebem Aquele demais. bate-boca, começou a beber, já começa a ofender a mulher, ou a mulher começou a beber, já começa a ofender o homem, porque geralmente a gente também só fala do homem. Só que às vezes tem mulheres que provocam, às vezes, algumas situações, né? Então, assim, a falta... verdade. Como é que é o Falta conversa. Como é que diz o ditado? O homem tem a força nos músculos e a mulher tem a força na língua. Verdade. Ela pode destruir um homem só através da palavra, Por né? que ela fala aquilo pra mim? Deixa eu falar. É o meu jeito. Depois você fala o que você quiser. O homem quase não Mas fala, a né? estratégia, depois que ela falou, eu fico sem armas, eu vou falar o quê? Ela chega e fala assim, agora pode falar, Vitor. Amém. Hã? Até você perdeu Oi? tudo que eu... Não tem o que falar. Eu falei, então tá bom, você falou tudo, então tá verdade, tá bom, desculpa. É isso aí, tá bom. Mas você tem razão, Carol. É isso aí que a gente quer resgatar. A gente quer que as pessoas se entendam, porque no meu tempo era muito violento, muitas mulheres foram assassinadas, mas era muita ignorância, falta de conhecimento e muita bebida alcoólica. Hoje nós temos a bebida alcoólica, o crack, o êxtase, eu não sei mais o que tudo, maconha, então hoje diz que é até remédio. Né? Antigamente, meu Deus, o cara era pego com a maconha, é prisão perpétua. Hoje nós temos coisas muito piores. Hoje a mulher bebe também. Antigamente só o homem bebia. Hoje a mulher bebe, o jovem bebe, todo mundo bebe, o velho bebe. Meu Deus, isso virou... Porque, claro, 2 anos trancado dentro de casa, né? As pessoas começam a beber socialmente. Um vinhozinho, no outro dia já está tomando todo dia uma caixa de vinho, uma caixa de cachaça. Então, assim, as pessoas precisam achar o norte. Nós temos que o quê fazer? Trabalhar pela família. E todas as pessoas têm uma segunda chance. Elas têm que saber escolher, como o senhor falou no início da nossa conversa, são escolhas. Quantas pessoas eu prendi que depois foram liberadas e me procuraram na delegacia da mulher, presos, e eu ajudei com emprego, tá? Eu falei com várias empresas da cidade. A Tupi era uma que pegava muitas pessoas, porque a Tupi, assim, elas contrata de monte, né? Naquela época nós tínhamos os ônibus, cobrador de ônibus também, a Gedeon e a Transtusa me ajudaram muito. Eu dei a segunda chance, eu disse, olha, eu vou te encaminhar, essas pessoas vão te receber, então aproveita. Aí agora, o teu destino está nas tuas mãos. E preso no nosso governo vai trabalhar. Tem que trabalhar. Preso vai trabalhar, de noite vai estudar, vai sair de lá com certificado, com qualificação. Certo? Nós temos SESC, Senai, tantas coisas. Eles vão dar aula lá dentro. Eu trabalhava o dia inteiro, de noite eu saía, ia estudar, pegava o ônibus, chegava toda molhada na escola, tá? Para ser o que eu sou hoje, para estar sentada aqui. Se você quer estar sentado no meu lugar, faça a mesma coisa. Trabalhe e estude e vencerás. Tem gente que já pensa, né? Você tá lá, com certeza já veio de berço. Não precisou trabalhar, já fez isso, já fez aquilo. E o bacana é que o pessoal que a gente tá trazendo, né? São pessoas que lutaram desde o começo para chegar onde estão. Jorginho Mello é um... Se antigamente nem tinha tanta tecnologia, tanto conhecimento que tem hoje... Imagina, né? Imagina. Então, pô, hoje aproveita que tem tudo isso e vamos fazer diferença. Nós queremos fazer no nosso plano de governo também, Jorginho já determinou aqui no plano de governo dele, eu gostaria que todos que estão nos ouvindo, que lessem o nosso plano de governo, é um plano maravilhoso, tá? Ele quer ajudar os jovens com cursos técnicos profissionalizantes. É isso que eu até abri aqui que eu ia te perguntar agora. Nós estamos já trabalhando por telepatia. Tá impressionante isso aqui. Cívico-militar. Isso. Que, cara, eu quero botar meu filho na escola militar. Então nós vamos fazer. Meu Deus do céu. Nós vamos fazer mais escolas militares. Aqui, ó. Eu quero saber sobre isso aqui. Fala um pouquinho para nós sobre a faculdade gratuita, tá? Ele vai fazer isso aqui através da CAF. Nós vamos pagar a faculdade para os jovens que não têm condições de pagar a faculdade. Por exemplo, uma pessoa simples passa para medicina. É um gênio, porque para passar para medicina, né, já está mais do que comprovado que a pessoa... Tem uma em casa lá, viu? E aí, o que acontece? Quando a pessoa se forma, é aquela desgraça, né? Meu Deus, e agora 10 mil por mês? O cara não ganha 5, como é que vai pagar 10 e ainda vai viver?
E aí aquele sofrimento, daí fala com a família inteira, daí vai vender o quê? Só tem uma casa e um carro, vai vender o quê? Vai vender os filhos, a mulher, não dá, né? O cachorro, ninguém quer. Olha, Aí, tem uma em casa. então assim, aí o Jorginho vendo tudo isso, porque ele estudou com muita dificuldade. Como ele sempre fala, ele passou muito cheque pré-datado e chegava, olha, segura o meu cheque para poder estudar. É um sofrimento. Eu também. Eu trabalhava o dia inteiro para pagar a minha faculdade. Porque a minha mãe era professora e meu pai trabalhava na Consul, era desenhista projetista. A gente não era de família, entendeu? A gente não era pobre, né? Mas a gente lutava com dificuldade. Então eu era obrigada a trabalhar todo o meu dinheirinho. Eu não podia tirar um dinheiro para comprar calça jeans, porque era muito caro. Eu passei na Univale, mas era em Itajaí, eu fiz um ano lá, morei com as freiras, fui trabalhar, mas depois eu disse, não, fica muito caro, vou ter que vir para Joinville. Aí me formei na CE, só que era pago, muito caro. E aí, assim a gente tem que fazer. Aí, pensando no que a gente já passou, eu e Jorginho e tantas outras pessoas que poderiam ter sido médicos, poderiam ter sido bons engenheiros, bons arquitetos, dentistas, o que ele fez? Ele estudou todos os valores que o estado de Santa Catarina tem, da onde ele pode tirar esses recursos dos impostos, e vamos pagar para essas pessoas que não têm condições de pagar, vamos todos estudar com bolsa, e quando elas se formarem, elas irão pagar com trabalho, né? 4 horas por semana durante 1 ano. Então, teu filho se formou, é enfermeiro, vai trabalhar no postinho, no hospital. Teu filho se formou engenheiro, vai trabalhar numa obra do Estado. Ou se formou advogado, vai fazer defensoria dativa, ajudar as pessoas, porque hoje a nossa defensoria dativa tem muito poucos funcionários, então precisa de mais, ele vai lá trabalhar com eles, enfim, dentista, vai trabalhar no plantão lá do UPA. Gente, tem serviço para todo mundo e 4 horas não é muito por semana. A pessoa se organiza, passa rápido, 1 ano passa rápido e a pessoa vai poder estudar, os pais vão poder estudar de cabeça fria, não vai ser mais aquela choradeira, meu Deus, e agora? Fica frustrado pro resto da vida a criança, a família inteira. Vai sim, vai estudar governo Jorginho Melo, vai bancar. Vários problemas. Vários, porque vai ter quanta gente nos postinhos de saúde, quanta gente na defensoria dativa, quanta gente, né, trabalhando. Quantos adolescentes, né, conseguindo realizar o sonho. O sonho. Verdade. Foi... E nós não vamos perder esse jovem intelectual, né, que de repente vai ficar trabalhando numa firma, ganhando um salário, né, frustrado quando ele poderia estar realizado. Ontem o Vitor saiu, de manhã meu menino acordou. Mãe, onde foi o pai? Meu pai foi trabalhar. Ah, tá, eu também queria trabalhar. Filho, o que tu quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser policial, mãe, lá do exército. Oh. Aí filho, E meu pai falou que vai me botar numa escola de policial. E essas escolas cívico-militares nós vamos aumentar também. É um pedido que a sociedade está nos fazendo. Eu acho que é muito importante, porque a gente tem que resgatar a disciplina, o amor à pátria, o amor às nossas cores verde e amarelo. Nós temos não é difícil implantar. Não, e assim, até nas outras escolas, né? Vamos resgatar isso também. Antigamente a gente tinha o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Nós tínhamos educação moral e cívica. Isso tudo foi tirado na nossa grade, que são coisas essenciais para a vida melhor do que uma equação de uma raiz quadrada, não sei do quê. Vamos tirar, às vezes, uma aulinha dessa e colocar educação moral e cívica, vamos colocar educação política, vamos fazer debate financeira, vamos aprender a fazer o imposto de renda. Quem é que sabe fazer o imposto de renda? O contador. Todos deveriam saber fazer o imposto de renda. Tá? Porque todo mundo tem que fazer o imposto de renda e a escola tem que ensinar a fazer o imposto de renda. Isso meu pai já dizia quando eu era novinha, que eu comecei a pagar imposto de renda, ele já dizia, vamos aprender a fazer imposto de renda. Então tem tanta coisa que o nosso povo precisa aprender, tanta coisa que ele precisa fazer, e eu quero fazer parte disso. Eu quero ensinar, eu quero orientar. Jorginho Melo tem o melhor plano de governo, tá? É aqui a escola profissionalizante, vai sair do 2º grau com uma profissão. Eu, quando fiz o meu 2º grau, meu Deus, isso já faz muito tempo. Naquela época, eu saí formada em ciências. Eu virei professora. Porque aí tinha assim, né, na Tupi, nos outros lugares saía com uma outra qualificação. Como eu estudava no Bom Jesus, né, meu pai tinha bolsa, porque ele trabalhava na Consul, ele ganhava bolsa de estudo. E aí, a gente saía de lá com a qualificação em ciências. Eu era professora de ciências.
Imagina, de ciências para polícia, né? Bem... Mas eu sempre adorei dar aula porque minha mãe é professora. Eu sempre acompanhei minha mãe nos colégios, né? Então vai ter o curso profissionalizante. A pessoa vai fazer o 2º grau e já vai sair com uma qualificação. Mas para quê, doutora? Para já trabalhar. Ela tendo uma qualificação, ela já pode trabalhar. Hoje a pessoa sai do 2º grau, fica esperando em casa fazer o vestibular. Porque não pode trabalhar, porque vai lá, mas você tem experiência no quê? Em nada. Nada. Não, vai sair de lá formado, se precisar ganhar um dinheirinho. As próprias empresas vão pegar essas pessoas e já vão levar para suas empresas, porque eles estão carentes de profissionais qualificados. Doutora, nós não temos no mercado. Tem 1 milhão de pessoas desempregadas, mas ninguém sabe trabalhar. Vamos qualificar essas pessoas e também para elas ganharem mais. Na minha empresa eu estava com um problema sério de profissional na área de comunicação visual e a gente não achava. Viu? Não tem falta, né? Eu acho que eu tô assim maravilhado com esse bate-papo. Eu já gostava, né, da trajetória de que falavam sobre você, mas eu agora virei fã mesmo. E eu acho que o feminismo deveria ter essa essência. Sim. Não esse feminismo que a gente vê hoje na rua ali, rasgando roupa. Isso é tudo ignorância, né? E para mim é ignorância, tá? Porque a mulher e o homem foram feitos por Deus, né? E um completa o outro, como eu falei anteriormente, é a razão e o coração. Né? A mulher tem o 6º sentido, por quê? Porque ela sente quando o marido tá triste, quando o filho começa a ficar doentinho. Esse é o 6º sentido. A mulher vem para abrandar. É isso aí. Mas não quer dizer com isso que ela não tem cérebro. Ela pensa, ela age, ela está sempre à frente do sentimento. Mas o homem é a razão, ele precisa ser a razão porque ele tem que ir para a rua, ele tem que batalhar, ele tem que matar um leão por dia, ele tem que enfrentar esses homens perversos que nós falamos aí na nossa sociedade, porque se não for assim eles engolem a gente, Exatamente. O sistema engole a gente. Então o homem tem que ser mais forte, o homem tem que ser mais razão, porque se ele fosse muita emoção, ia passar o dia inteiro chorando. Porque a vida é uma selva, né? E hoje a mulher está junto com o homem, lado a lado, ambos, fazendo parte desse paraíso que Deus nos deu, porque Deus é maravilhoso. Todo dia o sol nasce, os passarinhos cantam para nós de graça, né? Nós estamos aqui respirando, vivendo no melhor país do planeta. Gente, se você tem dúvida, olha o que está acontecendo no mundo. Guerra, fome, pessoas abandonando os seus países. E nós aqui comendo, tá? Tem gente que diz, mas no tempo do Lula eu comia carne. E agora tu não come mais? Mentira, come sim. Comia antes do Lula, durante o Lula, depois do Lula, tá? Não, a gente não vive só de carne nem de pão. A gente vive de outras coisas. A gente vive de amor, de respeito, né? De inteligência. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos ocupar, nós temos que fazer parte desse mundo, porque Deus deu tudo de graça pra gente. E o que a gente devolve pra Deus? Reclamação? Dizendo que não vai votar, porque não acredita em mais ninguém, porque não sei o quê. Vai fazer alguma coisa. Te apega em Deus e realiza. É isso que Deus quer. Dá o sol que brilha, dá a chuva para molhar as plantinhas para você comer no outro dia o alface fresquinho. Te dá tudo. E o que você devolve para Deus? Pense nessa frase. Devolva para Deus. Todos nós temos qualidades, todos nós temos capacidades. E agora nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, pastor. É a separação do joio e do trigo. Todos os dias eu vejo agora na política, está escrito lá no Apocalipse, eu não sou de rezar muito, eu sou de dobrar meus joelhos em casa e conversar com Deus, tá? Está escrito lá, chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra. As máscaras cairão, tudo será revelado. Então muita gente que às vezes você achava, essa pessoa vai cair a máscara, se ela não for do bem a máscara cairá, e o bem precisa se levantar contra o mal. E como é que o bem faz isso? Agora nessa época é elegendo pessoas do bem, como você que está nos ouvindo. Nós precisamos fazer a limpeza, não vai ser só nessa eleição, nós vamos ter que fazer muitas outras, tá? Porque tem muita gente ruim ainda no meio político. Sim. E a única maneira de tirar elas... E não foi do dia pra noite que eles entraram também, E né? quem é que colocou ele sentado lá? Infelizmente foi. Vamos fazer a nossa meia-culpa. Vamos fazer a nossa meia-culpa. Nossa. Quem colocou ele? Ele pegou a cadeira e sentou-se lá? Não, fomos nós. Nós que eu digo, o povo brasileiro colocou ele sentado lá. E para tirar ele de lá, a gente só vai conseguir através do voto.
porque é lei. Ele sentou lá, a gente colocou, a gente tira. Não tá bom, a gente tira. Vai levar mais uns 10 anos para nós purificar esse país, mas nós vamos purificar. Nós vamos ter que... Eu sempre costumo dizer, pastor, saque o seu título de eleitor e vote para melhorar o país. Para não ter que sacar a sua arma e ter que conquistar os seus direitos no sangue. Então, assim, por sangue de Jesus, vamos votar. No dia 2 de outubro, vamos votar Jair Bolsonaro, que é o homem que está resgatando o patriotismo, está deixando a vida dele de lado para nos ajudar, para nos salvar. Jorge Seife, que eu expliquei aqui, o menino que está deixando as empresas dele, não tem vícios, não é político, é um homem que quer estar lá sentado, jovem, com ideias ótimas, excelentes, que já chegou lá fazendo a limpeza, achou lá 5.000 carteiras de defeso, de gente que nunca tinha visto uma minhoca e um caniço. Mas estava ganhando. Onde não tem nem como pescar, né? Não tinha nem rio, nem mar. E aí quem tá pagando a conta? Nós. Então ele fez essa limpeza também, foi ameaçado de morte. Eu falei, querido, isso faz parte. Quando você mexe, né? Quando você mexe no vespeiro, tu é picado. Então, assim, põe na mão de Deus que ele vai nos proteger. Ele é um homem de Deus também. Ele reza, ele é evangélico, tá? Então, assim, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, Joinville, que tem uma gama de deputados estaduais e federais, olhem lá no nosso plano de governo, olhem nas nossas páginas, no nosso site. Aqui em Joinville nós temos 4 candidatos, mas no estado inteiro nós temos 40. Porque às vezes a pessoa é daqui, mas gosta de uma pessoa de lá, né? Existe até uma campanha Joinville, vote certo, vote por Joinville. Vejam os candidatos de Joinville. Olhem, investiguem, assim como eu fiz. Mas votem. Porque a pessoa omissa, tá? Ela comete o crime de omissão e de ação tem a mesma pena, sabia? Se você matar uma pessoa, tá? Você vai ser enquadrado por crime de homicídio, você matou. E se, por exemplo, uma mãe deixar de mamar a criança e ela morrer, ela vai ter que pegar a mesma pena, por omissão. Olha. Tá? Ação e omissão. Então não sejam omissos. Isso porque o omisso, ele é tão assassino quanto o cara que cometeu o crime. Então, dia 2 de outubro, vote Jair Bolsonaro, 222 Jorge Seife, tá? E 22 Jorginho Melo, delegada Marilisa, e nos candidatos do PL, porque nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos ter um time forte, porque se a gente não tiver um time forte, a gente não consegue governar, nem nós, nem Jair Bolsonaro. Então, eu peço encarecidamente para que você que está nos escutando, vote. Nós precisamos do seu voto para melhorar o nosso país e o nosso estado. Recado dado. E vai chegar em você aí. Que pena, tá acabando, né? O papo foi gostoso demais. Eu queria aqui, a gente tem assunto aqui pra poder bater aqui, acho que mais umas 2, 3 horas aqui, frouxo. Mas a gente sabe que a agenda é curta. Mas daqui, antes da gente finalizar, nós temos um quadro aqui que nós falamos que é o Papo Rápido. Eu vou falar 10 palavrinhas e você me responde também de uma maneira rápida o que vir na tua mente, tá? Sem filtro. Taca ali o pau aí. Ai. Tá? Polícia, filtro de polícia sem filtro. Eu vou falar uma, você fala outra. Pode ser? Eu começo, então. Então começa. Opa! Eu Vai lá. começo. Família. União, amor, gratidão, respeito. Cara, vai lá. Polícia. Segurança, ordem, disciplina. Lula. Cadeia. Cadeia, o que ele fez com o povo não se faz. E o povo não enxerga isso. Feminismo. Não gosto dessa palavra, não gosto dessas atitudes. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Mulher e homem devem andar juntos. Tá. A mulher, ela é o glamour da casa. Ela é a bênção, ela é a paz. Feminista só traz desordem, só traz briga. Nós somos muito mais do que isso. Bolsonaro. Ah, um grande homem, um homem enviado por Deus. O Messias realmente, tanto é que ele tem esse nome, esse sobrenome Jair Messias. Ele é um enviado de Deus e é por isso que eu estou nessa luta. Porque eu acredito nesse homem, ele resgatou o nosso patriotismo, o nosso amor pelo nosso país, o nosso regionalismo. Eu amo esse homem de paixão, por isso eu estou nessa luta. Porque acredito que o bem vencerá as trevas e o mal. E esse tá enfrentando coisa, viu? Tá.
tá? Nunca vi o presidente apanhar tanto, ter que se explicar tanto como ele. Mas vamos lá. A última, lei. As leis têm que ser feitas para as pessoas. Quem determina o que é lei é o povo, né? A lei emana do povo, nós precisamos fazer leis, não para políticos. Essa última Constituição que foi feita, aí foi feita para bandido. Tá? Vou falar, tá? Essa lei aí foi feita para bandido. Eu, policial, não consigo entender muita coisa que está escrita lá, porque é só para proteger bandido. Gente, eu tava na delegacia, tinha que prender ladrão de galinha. Os caras roubam 33 milhões, né? Esse governador que tá aí e não se explica. Ah, não, isso já passou, eu tô inocentado. Como inocentado? Se o cara que eu prendi roubou uma caixa de cerveja, roubou um velho barreiro, roubou uma galinha morta e tá preso? Eu não consigo, eu fico indignada. Para mim, injustiça é a pior coisa que existe. Justiça tem que ser para todos. A lei tem que ser para todos, igual para todos. E tem que ser cumprida igualmente como todos cumprem. Essa é a minha governadora, irmão. Então tá aí. Quero agradecer. Vou dar um tempo para você aqui fazer as suas considerações finais. Meu amor, muito obrigado você também por ter vindo hoje aí. Espero que seja a primeira de muitas, tá bom? Mas deixar eu falar um pouquinho mais, você fala muito. Não falei nada. Mal, mulher. E é isso. Me controlei. E pra finalizar aqui, irmão, gente, eu sempre uso aqui, tô com duas mulheres aqui, fortes, né? Uma que eu sei quanto é forte, porque né, a gente sofre um pouquinho. A gente tem que criar também, tem a lei Maria da Penha, mas tem que ter o do João da Penha também. Mário da Penha. Mário da Penha. Porque, rapaz, aqui é brabo o negócio. Mas eu tô com duas mulheres fortes aqui. E eu sempre falo e educo os meus filhos. Eu quero que você, homem que tá assistindo aí, não use mais aquele vocabulário de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é migué, história pra babaca. Tá? Comece a tratar as mulheres, porque eu sempre falo o seguinte, ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher. Nem à frente e nem atrás. Elas têm que estar no seu lado. Como a candidata colocou para nós aqui, nós somos razão e ela são coração, são emoção. Então tem que ter esse equilíbrio. E se tiver atrás, irmão, vai pender. E se tiver na frente, vai pender. Então é no meio, é no equilíbrio. Pense nisso. Tá bom? Candidata, considerações finais. Novamente, muito obrigado. Obrigado. Só para concluir tuas palavras, a mulher é a mãe. Antes de você nascer, ela já tinha nascido. Quem não respeita a mãe, não respeita a outra mulher. Nada. Né? Então, assim, um homem que desrespeita uma mãe é um homem que não sabe valorizar uma mulher. Então, gente, temos que mudar essa cultura, né? Mulher e homem estão juntos. E agora, para finalizar, eu quero agradecer muito, viu, Pastor Vitor, Carol, amei. Quero voltar aqui. Ai, que bom. E na vitória eu quero vir aqui agradecer e falar de novo com o pessoal de vocês. Comemorar. E dizer assim que eu estou muito feliz nessa eleição. Estou fazendo com todo o meu amor, com todo o meu coração. Quero realizar todos esses meus projetos para a família. Homem, mulher, criança, adolescente, idoso, porque nós somos uma célula. Se essa célula estiver protegida, nós vamos desabrochar Santa Catarina, será um marco na história. E todos vocês que votarem, vocês do bem, que souberem votar e votarem nas pessoas do bem, farão parte desse divisor de águas que nós estamos vivendo agora, né? Do bem e do mal. Nós faremos a diferença nessa eleição, essa eleição mais importante do século. Verdade. O mundo está de olho em nós. Verdade. Então, assim, faça parte desse novo movimento do bem e do mal. Vote. Vote certo, dia 2 de outubro, vote. 22, Jair Messias Bolsonaro, que ele é o nosso Messias. 222, Jorge Seife para Senado, que é o 6º filho do Bolsonaro, que foi indicado por ele. E 22, Jorginho Melo e delegada Marilisa. E todos os deputados federais e estaduais da nossa coligação. Agradeço imensamente o carinho com o qual vocês me receberam. Foi uma reportagem maravilhosa, gostosa, tranquila, gostosa até de ouvir, né? Porque às vezes é tudo tão formal. E aqui foi assim. Tão né? Porque assim, ó, né, vocês não sabem, mas a minha participação aqui foi agora decidida
3 minutos antes, o pessoal falou, ó, vai tá lá, já vai, senta lá. E eu, meu Deus, não, amor. Não. E não foi uma É que conversa. eu fiquei com medo de ficar sozinho com ela. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado. É A gente isso, que agradece gente. por ter Gente, aceitado o nosso convite. então tá aqui, vai estar na descrição no vídeo. Procurem lá o plano de governo, de tudo que ela falou, tá? Vai estar aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o seu like, comente aqui no canal, tá? Faça suas perguntas que vai chegar a ela, tá? E na vitória, ela vai estar aqui e quem sabe a sua pergunta vai estar aqui e eles vão responder, tá bom? Novamente, família, obrigado por nos acompanhar. Compartilhe isso aí com seus amigos, familiares. Vamos levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês.